Princípio da legalidade. Primeiro dos princípios que nós encontramos no artigo 37 da Constituição Federal, tá? O famoso LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nós vamos então trabalhar o primeiro dos princípios, que é o princípio da legalidade. Vejamos lá então. Princípio da legalidade é aquele pelo qual a administração pública só pode fazer o que a lei determinar ou permitir. Está previsto no artigo 37 caput da Constituição Federal e traz duas mensagens. Pelo princípio, a administração e os agentes públicos não podem inovar na ordem jurídica, ou seja, só podem fazer o que a lei determinar ou permitir. Certo? Então, vamos lá. Vamos, então, entender esse princípio da legalidade. Gente, primeiro, para entender o princípio da legalidade, nós temos que voltar um pouquinho e entender que nós temos uma tripartição de funções no sistema brasileiro e que a competência para legislar cabe ao Congresso Nacional. E a competência para regulamentar as leis cabe ao Poder Executivo. Então, quando se estuda aqui o princípio da legalidade, o que se tem que ter como base? Ora, nunca quando a gente fala de administração, eu vou poder ter inovação legislativa, porque no que diz respeito à inovação legislativa, isto é competência do Congresso Nacional e não competência da administração pública. Portanto, o nosso gestor, o nosso administrador, ele só pode executar, fazer aquilo que está estipulado, estabelecido em lei. Por isso que se tem o conceito de não poder inovar na ordem jurídica e só poder fazer aquilo que a lei estabelece. Ou seja, eu não posso aumentar o âmbito, a competência daquilo que a lei estabeleceu dentro da administração pública, sob pena de eu estar violando o princípio da legalidade. Bom, vamos continuar então. Onde é que nós encontramos, então, algumas expressões aqui relacionadas com o princípio da legalidade? Vontade popular. Ora, gente, vontade popular é vontade da lei. Nós não vamos às urnas eleger os representantes, deputados, senadores, para em nosso nome criar a legislação. Então, a lei, na verdade, é uma vontade popular. E a administração, ela só vai lá e executa, coloca em prática esta vontade popular. Poder, dever, como mencionei anteriormente, não é simplesmente um poder, é um poder-dever porque é uma obrigação. Irrelegáveis pelos agentes públicos. Então, os agentes, o executor, não pode abrir mão, tem a obrigação efetiva de aplicar. Deriva do quê? Da finalidade, da razoabilidade, da isonomia e da proporcionalidade. Então, muito vocês vão encontrar em questões de provas relações com esses demais princípios. Finalidade, porque sempre visa o benefício da coletividade. Razoabilidade e proporcionalidade, porque nunca pode ser com excesso, ou seja, todo ato tem que ter uma justificativa e tem que ser feito dentro da proporção justificada. Isonomia, porque significa igualdade. Então, tenho que respeitar a igualdade entre as pessoas. Legalidade, então, em sentido negativo, significa primazia das leis. Atos administrativos não podem contrariar a lei. Bom, então nós temos o conceito do princípio da legalidade de forma, no sentido negativo, e temos também o conceito do princípio da legalidade de forma positiva. O que é o conceito do princípio da legalidade de forma positiva? Significa reserva legal. Então, você vai encontrar muitas vezes nas questões de prova com a nomenclatura de reserva legal. O que significa, então? Os atos administrativos só podem ser praticados mediante autorização em lei. Bom, depois nós temos uma lei,
né, que vai ser utilizada em várias questões na prova de vocês. Mesmo que a lei não apareça no edital, ela é perguntada dentro da regra dos princípios, ela é utilizada dentro dos atos administrativos. Então, no decorrer das nossas aulas, nós vamos falar muito sobre a Lei 9784 de 99, que é a chamada Lei do Processo Administrativo Federal. Vocês têm ela aí no material de vocês, como vocês têm aí todas as regras da Constituição que se aplicam para o direito administrativo. Então, vejam lá o que diz o artigo 2º, inciso 1º da Lei 9784 de 99. Dever de atuação conforme a lei e o direito. Olha a palavrinha lá, direito, gente. Direito é muito mais amplo do que a própria lei. Significa observância à Constituição, observância a tratados, convenções internacionais. Então, hoje, quando se fala do conceito de princípio da legalidade, não é mais exclusivamente a observância à lei, e sim a observância à lei e ao direito. Então, eles utilizam muito o conceito do artigo 2º da Lei 9784 de 99 para, então, colocar esta regrinha para vocês. Aonde é que nós temos, então, os fundamentos do nosso princípio da legalidade? Tá? Em vários locais da Constituição. A base está no 37 caput, mas não exclusivamente, gente. Por isso que o princípio da legalidade ele pode vir com outros incisos, outros artigos da Constituição. Olha o artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Ele diz assim, ó: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Depois, o artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal diz: compete privativamente ao presidente da República sancionar, promulgar e fazer pública as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Então, vejam, não é só no artigo 37 da Constituição, é também no artigo 5º, porque em relação à regra de que ninguém é obrigado a fazer algo senão em virtude de lei, e, como eu mencionei anteriormente, cabe ao Poder Executivo, mais especificamente na União, ao Presidente da República, o poder de regulamentar as leis, e não o poder de criar as leis. Então, temos em 3 locais diferentes esta regrinha em termos de embasamento. Ainda temos mais algumas coisinhas que nós temos que cuidar. Olha só, assim, não pode um regulamento de lei criar mais deveres do que a própria lei regulamentada. Há, entretanto, uma exceção. O que mais vocês vão encontrar no decorrer das nossas aulas é a regra e a exceção. Então, o que acontece? Posso dizer taxativamente que cabe ao Poder Legislativo a função de legislar e ao Executivo o poder de regulamentar. Esta é a regra. Porém, tem a exceção. E a exceção, gente, foi trazida pela Emenda Constitucional número 32. Não era assim sempre, gente. Tivemos modificação aí no meio do caminho em relação a esta regra. O que a Emenda Constitucional número 32 fez? Ela alterou o artigo 84, inciso 6º da Constituição Federal. O que ela fez? Deem uma olhadinha aí, vocês têm no material, tá? Pega e acompanha aí comigo. 84, inciso 6º, né, é o quê? É onde o presidente da República pode hoje extinguir cargos públicos vagos ou reorganizar a administração pública através de decreto. E quando ele faz isso, no 84, inciso 6º, ele não está regulamentando, ele está criando lei. Então, aí que nós temos a exceção que nós temos que saber, certo? Porque a regra é que a criação, a extinção de cargos e a organização da administração pública ou poderia ser feita através de iniciativa legislativa ou através de medida provisória. Porém, depois da Emenda Constitucional número 32, isto é feito através de decreto autônomo. Então, hoje, o decreto, que é
o poder regulamentar, não é utilizado exclusivamente para regulamentar, mas também é utilizado para criar leis. Então, por isso, eu tenho que saber que o 84, inciso 6º da Constituição Federal, ele não é poder regulamentar, ele é poder de criar leis feita pelo Poder Executivo. E temos, então, né, aqui as exceções, né, colocadas para vocês. Onde é que eu tenho, então, as exceções? O 62, que eu acabei de falar, medida provisória. No 136, eu tenho estado de defesa. O que é estado de defesa, gente? É num caso, por exemplo, de uma chuva enorme que inunda município, mais de um município, por exemplo, e faz com que as pessoas fiquem ilhadas. Bom, o que o governador faz? Faz um decreto de estado de defesa. Quando ele faz esse decreto de estado de defesa, neste decreto de estado de defesa, ele pode, então, restringir alguns direitos fundamentais, como é o caso do direito de ir e vir, como é o caso do direito de reunião, como é o caso do direito à propriedade. Então, nós temos aí a exceção no estado de defesa e também temos no caso do estado de sítio, que temos lá no artigo 137 até o artigo 139 da Constituição. Qual é a diferença do estado de defesa para o estado de sítio? O estado de sítio é quando não se consegue resolver dentro do período do estado de defesa. Porque o estado de defesa ele é de 30 dias, né? Ele pode ser prorrogado por um período só, ou seja, o máximo que o estado de defesa pode ter é de 60 dias. Se não conseguir resolver o problema em 60 dias, aí sim vai ter que fazer o quê? Vai ter que, então, fazer um decreto de estado de sítio, que este não tem prazo, ou seja, ele é colocado com um prazo de 30 dias e ele vai sendo possível ser prorrogado. Além disso, o estado de sítio também é utilizado em caso de guerra declarada. Né? Então, nestas exceções aqui, nós temos, então, a exceção em relação à utilização do princípio da legalidade. Por quê? Porque o presidente da República, na medida provisória, está criando lei. Então, na verdade, é um ato que ele está criando lei, portanto, na não observância do princípio da legalidade. No estado de defesa, no estado de sítio, através de um decreto, ele está estabelecendo regras que necessitariam obrigatoriamente de lei. Mais uma questão aqui, ESAF, auditor da Receita Federal. A vedação à administração pública de, por meio de mero ato administrativo, conceder direitos, criar obrigações ou impor obrigações. Vincula-se a qual princípio, gente? Quem é que define quem faz o quê? Restrição em relação a direitos. Única e exclusivamente a lei. Princípio da legalidade. Portanto, a nossa resposta.